Olá, sejam bem-vindos. Este é o primeiro episódio da nova série de podcasts e videocasts do Inteligência Jurídica, portal de conteúdo do Machado Meyer, há mais de 7 anos trazendo atualizações e notícias relevantes para os nossos clientes e o mercado em geral. Com o nome de Elas Conectam, essa iniciativa tem por objetivo debater a temática da liderança feminina no mundo jurídico e no mundo de negócios em geral, com convidadas que são referências no mercado e têm muito a contribuir com o tema. Eu sou Ana Karina, sócia da área de Infraestrutura e Energia do Machado Meyer, e tenho a honra de mediar esse episódio ao lado do meu sócio e CEO do Machado Meyer, Tito Andrade. Também, nesse episódio em especial, contamos com a participação da nossa convidada, Rafaela Kiref, diretora jurídica Latam e Canadá, da Novartis, empresa focada no desenvolvimento de produtos relacionados à saúde, como medicamentos inovadores e imunobiológicos. Prazer em recebê-la, Rafa. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Olá, muito bom estar com vocês. Um prazer estar começando esse nosso novo podcast com você, Ana Karina, minha sócia, com a Rafaela, que já foi minha colega, tanto de faculdade quanto de escritório. Depois a gente vai, sem muito spoiler, saber um pouco mais. Exatamente num podcast para discutir equidade de gênero especificamente na liderança. Eu acho que esse é um tema relevante no mundo jurídico. A gente sabe que nas faculdades de direito a gente tem uma maioria já feminina, tem mais mulheres do que homens ingressando na faculdade. Esse número mais ou menos se reproduz no início da carreira. Eu acredito que nos escritórios e nas empresas, eu acho que você vai poder falar um pouco disso, Rafaela, mas a gente ainda observa que ao longo da carreira nós vamos perdendo mulheres num ritmo mais acelerado que num ritmo de homens. Então a gente precisa trabalhar nessa temática. E eu já quero engatar a segunda marcha e fazer a primeira pergunta para a Rafaela, para ela contar um pouco da trajetória dela, desde advogada de estudante, advogada mais júnior, até atingir o cargo de uma diretoria jurídica numa empresa multinacional. O que você encontrou de desafio? Como é que foi esse movimento? Conta tudo pra gente, Rafaela. Só desafio. Foi difícil, complicado, nada fácil. Não sei se as pessoas romantizam, eu não romantizo não. Foi muito complicado, é muito esforço, muita dedicação. Eu gosto da imagem daquele iceberg de sucesso, sabe? Que você vê a pessoa, a ponta do iceberg, lindo, sucesso, status, salário, mas a maior parte está embaixo. Ninguém vê dedicação, estudo, noite sem dormir, estresse, resiliência. Ninguém tem nada de graça. É tudo muito construído. Então, houve sempre muitos desafios para mim. Na minha vida, nada veio de graça. Eu conquistei tudo, eu me dediquei muito para ter e estar onde eu estou e poder influenciar as pessoas com quem eu trabalho, que eu acho que é minha maior contribuição. Desafios, vamos lá. Políticos, porque eu acho que o ser humano é um animal político. Por mais que você não goste, quando você está em qualquer trabalho, em qualquer sociedade, em qualquer lugar, você tem que saber que há uma política por trás. Você troca de CEO nas farmacêuticas, principalmente, você tem os expatriados. Então, você troca de CEO, que é o teu chefe, no meu caso, sempre foi meu chefe, a cada 2, 3 anos. Então, a cada 2, 3 anos, você tem um chefe novo. Você tem que entender, é a mesma empresa? Tem os mesmos princípios? Sim, mas é uma pessoa diferente. A estratégia muda, ele tem direito a vir com aprendizados do que aconteceu antes dele, mudar. Então, é como se você estivesse meio que começando a trabalhar numa empresa nova a cada troca de CEO. Isso acontece a cada 2, 3 anos, então é com uma certa frequência. Agora, por exemplo, eu deixei de responder para o CEO e passei a responder para a função como algumas farmas têm. Então, eu tenho um chefe novo. Aí ele saiu, vai entrar outro, ainda não tem um ad interim. Então, é um desafio. Você tem que entender como é a pessoa. Isso é o mundo político. O mundo é político. Então, acho que isso é o primeiro grande desafio. Segundo grande desafio é conciliar a vida pessoal com a vida de trabalho. Os pratinhos, você fica equilibrando os pratinhos. E aí eu tive muitas pessoas que me perguntaram, como você conseguiu? Eu não consegui. Eu fiz o melhor que eu podia na época que eu podia, com as ferramentas que eu tinha. Caíram um monte de pratinhos, quebraram um monte de pratinhos. Você vai lá, junta os cacos, joga fora, cola. Você vai fazendo o que você pode, o melhor que você pode, no trabalho e na vida pessoal. Então, acho que isso é um grande desafio. Outro grande desafio é o seu público.
acho que você precisa entender qual o público, dependendo da sua posição, você tem. Então, se você está num cargo de liderança numa multinacional, você está no Brasil, o seu público é o board, é o comitê, é o leadership committee, que a gente chama. O seu público são seus colegas, são pessoas que trabalham para você, é para cima, é para baixo. Você tem que ver qual o público que você tem para você adaptar o seu discurso. Porque, principalmente quando você está numa função técnica, é muito difícil. Uma coisa é você estar num escritório de advocacia que todo mundo entende o que você está falando. Outra coisa é você ser advogado interno, onde a pessoa ali é do negócio, ela é do business. Ela não entende. Se você começar, é impressionante, você começa a falar minimamente técnico, a pessoa desliga, ela não entende, ela não tem interesse. E ela não tem que ter interesse. É muito técnico. Então, acho que o desafio do advogado interno é justamente pegar a especialidade, consultar pessoas que são especialistas de um tema, digerir e traduzir em 2 parágrafos. Você não tem muito tempo, você precisa... E não pode falar, igual quando você faz uma legal opinion, por exemplo, você faz, se você acontecer isso, você faz isso. Se você acontecer isso, você faz isso. Você dá os caminhos. E o cliente escolhe. Quando você é o cliente, você tem que escolher. Eles não têm o bom senso existe, mas eles não têm o conhecimento jurídico. Então, você tem que ter visto as alternativas e dizer, olha, como diretora jurídica e como diretora dessa companhia, muitas vezes acionista, eu acho que a gente tem que fazer isso, o nível de risco que a gente pode assumir até aqui, estamos num setor muito regulamentado, tem um limite no que a gente pode fazer. Né? Vamos inovar? Sim, vamos inovar. E a última coisa que eu queria dizer, que é uma coisa que sempre me surpreendeu, quando eu entrei, a primeira pergunta, e eu sei que em todas as entrevistas de farma eram assim, melhorou um pouco, você só quer pessoas que tenham experiência de farma. Como é que a pessoa vai ter experiência de farma se ela nunca começou? Alguém tem que dar oportunidade para ela. Então, você tem que começar em algum lugar. Então, eu contratei várias pessoas que não eram de farma e eu tive uma resistência durante mais de um começo muito grande do RH. Porque como você vai contratar uma pessoa que não tem experiência nesse setor? Você precisa ter experiência nesse setor, você precisa ser inteligente, você precisa ser dedicado, você precisa querer e você aprende. Você aprende. Eu me lembro quando eu entrei na Sandoz, eles falavam assim, mas você não tem experiência de farma? Eu falei, mas qual é o seu medo? Desculpa, eu sou extremamente capaz, eu estudei muito, eu estudei em boas faculdades, eu gosto do setor. Vamos fazer o seguinte, me dá 2 meses, me deixa com um contrato aqui de experiência, me dá 2 meses. É tudo que eu preciso para te mostrar que eu tenho capacidade, com todo o meu preparo, de atender uma farmacêutica também. Então, isso foi um desafio. Acho que são os maiores. Assim. E se eu perguntar para você, Rafaela, você já chegou aqui, a gente já estava... Rafaela é diretora jurídica numa super multinacional, presente em um monte de países. Mas como é que foi o seu início, da sua carreira de advogada? Que percurso você fez? E em que medida a sua vida foi planejada? Você foi cumprindo marcos de maneira planejada ou se as coisas foram ocorrendo naturalmente? Conta um pouquinho pra gente aí dessa sua trajetória. Eu tentei planejar. Eu acho que você, quando é jovem, eu sou muito metódica, eu acho. Você tenta planejar, com essa idade eu quero fazer isso, depois eu quero fazer um mestrado, uma pós-graduação, aí eu gostaria de estar nessa posição, eu gostaria de estar nesse lugar. Eu tentei planejar e por muitos anos eu me frustrei quando não saía como eu estava planejando, porque eu achava que eu controlava. Uma das coisas que eu aprendi com a experiência é que você não controla. Você não consegue controlar, você pode tentar direcionar para tentar manter um mínimo de controle sobre a sua vida, mas você não controla, você não sabe o que vai acontecer. Então, eu tive gratas surpresas e eu fui tomando decisões e fui direcionando. Eu comecei fazendo um estágio no Rio, em contencioso, não deu certo, meu Deus, naquele fórum, na época que não tinha nem ar-condicionado, a gente naquele calor todo arrumado, o advogado tinha que andar. Eu vi que não era a minha praia, não era o que eu gostava, saí. Depois, eu fui estagiar na PepsiCola, na PepsiCo, né? Aí fiquei lá 2 anos como estagiária, eram várias áreas, me deu uma visão super ampla. Tive a dúvida, putz, já entro em empresa? Será que eu não deveria ficar mais em escritório para pegar a experiência? Eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, apareceu, foi tão difícil, era uma prova, um monte de gente. Eu falei, vou entrar. Foi ótimo, porque quando eu quis voltar para a empresa, um dos preconceitos é esse. Você tem que ser da farmacêutica, você tem que ter experiência de empresa. Mas
E aí, né? Bom, aí fiquei 3 anos como estagiária e depois fui efetivada, vim para São Paulo, que era a divisão de Frito-Lay, né? Uma chips e Pizza Hut. Foi muito interessante. Então, eu fiquei 3 anos como efetivada também e depois saí, fui fazer... Aí depois que eu terminei a faculdade, a PUC do Rio, mudei para São Paulo, fiz uma pós-graduação, Lato Sensu, na PUC de São Paulo, em Direito Empresarial, que me ajudou. Eu sempre gostei de estudar, então eu acho que isso sempre me ajudou nas minhas escolhas. Eu fui fazendo escolhas profissionais e fui acompanhando com a parte técnica. Então, eu fiz a PUC no Rio, terminei, me mudei para São Paulo, me transferiram para São Paulo, aí eu fiz a PUC de São Paulo, Direito Empresarial. Aí eu queria estudar mais, aí eu resolvi fazer um mestrado. E aí eu fui para Michigan, que foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu tinha por volta de uns 26 anos, 25, 26 anos. Fui para Michigan e fiquei 1 ano estudando. Foi um pouco antes, fiz um curso de verão, um pouquinho mais de 1 ano. Quando eu saí de Michigan, eu achei que eu ia voltar para a Pepsi, né? Não, eu fui numa coisa que a gente chamava lá de job fair, uma feira de trabalho, e eu tinha conhecido meu marido, a gente ia se casar e ele queria trabalhar na Espanha, porque ele trabalhava na BCG. E ele queria ir para a Espanha, a família dele é espanhola, então ele queria muito. Eu falei, como é que eu vou trabalhar na Espanha? Eu sou uma advogada brasileira que estou 1 ano nos Estados Unidos. Aí comecei a fazer entrevista. E para minha sorte, existia um escritório nessa feira de trabalhos que se chama Quatro Casas Advogados, que é um escritório que teve uma parceria com o Machado Meire. Foi por isso que eu vim para cá depois, né? É o maior escritório da Espanha. Foi uma excelente experiência. Eu comecei a fazer M&A, fui morar na Espanha, fiquei 1 ano e pouco lá e depois voltei para o Machado Meire. Então, não voltei para a Pepsi, nunca. Fui para a Espanha, porque meu marido queria ir para a Espanha, morei em Madrid. Depois voltei para São Paulo, para o Machado Meire, porque o Machado Meire era o escritório parceiro do Quatro Casas no Brasil, né? Aí fiquei uns 5, 6 anos aqui, até 2005, aqui. E aí é onde você falou que a gente perde as mulheres. Eu acho que a gente perde as mulheres muitas vezes, pelo menos para mim, o desafio é quando você quer ter filho. É muito complicado, porque eu fazia M&A aqui, eu voltei fazendo M&A aqui, eu trabalhava com o Dr. Meyer, né, com a Ana também, muito com você fazendo as análises concorrenciais, né, de antitrust das operações, mas era uma vida. Eu amava, foi a melhor escola que eu podia ter. Eu sabia, eu peguei empresas de A a Z, né, eu aprendi muito. Muito. Eu acho que quem faz M&A, na minha opinião, depois consegue fazer qualquer coisa, porque você vê de tudo, você faz due diligence, você entra na empresa, você aprende sobre cada empresa de ramos totalmente diferentes. Bom, aí meu marido resolveu ir para Londrina, porque ele é de lá, eu falei, bom, vou para Londrina, quero engravidar, vou tirar um sabático. Tirei um sabático de 1 ano, e 1 ano virou 2, porque daí eu engravidei, e eu tive uma gravidez um pouco de risco, porque eram trigêmeos, né? Eu estava lá, eu falei, bom, não vou trabalhar nunca em Londrina. Como é que eu vou fazer M&A em Londrina? Não vai dar certo. Quando eles nasceram, um pouco depois, por uma coincidência do destino, alinhamento dos astros, não sei como se chama, eu fui convidada pela Sandoz, que era o braço de genéricos da Novartis, para ser diretora jurídica. Porque uma das dificuldades, porque a sede era lá, e uma das dificuldades de ser em Londrina há 17 anos atrás, era justamente achar pessoas capacitadas para fazer. Então, o inglês era um grande desafio. As pessoas ainda não eram fluentes em inglês ali. Então, fui trabalhar na Sandoz e aí comecei. Trabalhei 7 anos na Sandoz, depois fui para o que era Novartis Pharma, mais 7 anos. E depois, agora, para a posição que eu estou, que é regional, América Latina e Canadá. Né? Quais países compõem essa região sua hoje? Tem um cluster de América Central, Chile, e depois você tem México, Colômbia, Argentina, Brasil e Canadá. Grande. Que desafio, hein? Ai, mas é muito legal. É onde eu queria ter chegado, é o que eu queria. Eu estava esperando, me preparando para isso. Que bacana. Então hoje, né, Rafaela, você é uma líder, né? Enfim, uma líder provavelmente tem ali algumas dezenas de pessoas que, né, enfim, estão aí sob a sua orientação e que se inspiram também, né, em você. E queria te perguntar um pouco como é que você define, né, o seu estilo de liderança e o que você entende que é relevante que um líder tenha, né? Quais são esses atributos que você entenda que são relevantes para que se tenha, de fato, uma liderança efetiva, uma liderança, né, que inspira pessoas e também
obviamente, uma liderança feminina, né? Não sei se você entende que há diferenças também pelo fato de ser mulher, né, e líder. Há vantagens sempre, tem vantagens e desvantagens, e é diferente. E eu acho que o diferente é interessante. Eu acho que eu mudei muito como líder, porque eu acho que à medida que você vai ficando mais sênior, você vai sendo... A expectativa técnica é menor e você precisa ser mais líder de pessoa. Porque você tem pessoas técnicas, como você foi um dia uma especialista técnica. Embaixo de você vai se cercando de pessoas diferentes de você e boas para te ajudar. E à medida que você vai subindo, isso vai acontecendo mais e mais. E aí, o que eu percebi na minha experiência é que eu deixei, claro, eu ajudo os países, agora que eu trabalho com países, com a minha experiência de ter trabalhado em Brasil e MN, óbvio, ajudo, é super importante. Claro, eu consigo estar de fora, eu não estou envolvida mais na operação. Então, quando me contam um problema, acho que isso é uma grande vantagem minha. Eu consigo olhar de fora, como se fosse uma pessoa que não conhece a empresa, o que não está fazendo sentido, o que eu perguntaria, como eu reagiria àquela história, quem que eu tenho que avisar, o que eu deveria fazer, o que a gente tem que fazer. Então, eu acho que isso é uma grande característica importante. Então, eu posso contribuir do ponto de vista jurídico? Posso. Direito romano, e até no Canadá, na parte francesa, porque a gente está em Montreal, é direito romano. Fiquei surpresa, achei que eu não ia entender muito pouco, mas não, é bem parecido. E com a sua experiência e maturidade, você ajuda também. Então, mais à medida que você vai se tornando mais sênior, eu acho que você vai cuidando mais de pessoa. A minha preocupação hoje, eu já tenho um bom conhecimento técnico, mas a minha preocupação hoje, principal, é cuidar das pessoas da minha equipe. Eu não estou preocupada em cuidar do México, porque eu tenho uma pessoa para cuidar do México. Eu não estou preocupada em cuidar da Argentina, eu preciso entender, mas a minha função primordial é fazer com o diretor jurídico e a equipe do México tenham o que eles precisam, estejam confortáveis na posição deles para ajudar o México, porque eles vão conseguir ajudar o México muito melhor do que eu. Então, eu ajudo as pessoas, os diretores jurídicos e as equipes, e eles ajudam os países e a empresa. É assim que eu vejo. Então, eu cuido das pessoas. Eu me preocupo, todas as minhas reuniões com eles, eu sempre começo com o pessoal, a equipe, como que você está, como é que está a tua família, você está bem, está precisando de alguma coisa, vamos conversar. É assim que começa. Então, metade da minha reunião é assim. Depois a gente começa a falar de trabalho. Até porque eu gosto das pessoas com que eu trabalho, são extremamente competentes, eu sei que elas vão cuidar da parte técnica muito bem. E que ali eu agrego alguma coisa, mas agrego pouco. Onde eu agrego mais, ajudando eles, os ajudando e tendo certeza que as ferramentas que eles precisam para fazer o que eles fazem, eles têm. Desde o ponto de vista de gente para trabalhar, como escritórios especialistas, orçamento, tudo isso. Então, eu cuido de pessoas. Eu acho que a liderança, à medida que você vai subindo, você cuida de pessoas. Do ponto de vista feminino, que você perguntou, Ana, eu acho que a mulher tem uma grande vantagem de uma sensibilidade na leitura de pessoas acima da média, acima dos homens, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem aquela empatia, a gente consegue ver que a pessoa não teve um bom dia, que ela não tá legal. Eu faço muito por computador, abre a tela, a pessoa entra, eu olho na cara das pessoas com quem eu trabalho, eu já estou acostumada, eu conheço há muito tempo. Eu falo, tá tudo bem? Você não, tem certeza? Está precisando de alguma coisa? Está com algum problema? Então, assim, eu acho que você consegue... As mulheres têm uma sensibilidade de ler as pessoas e ter empatia e ter cuidado. Aquela sensação, vou cuidar da pessoa, vou ajudar, vou ser tolerante. Então, eu acho que essa vantagem dessa sensibilidade, dessa inteligência emocional muito evoluída que eu acho que a gente tem, é muito importante num cargo de liderança. E eu acho que é um fator totalmente diferencial. Eu percebo isso. Mas é basicamente isso. Eu acho que é a grande vantagem, eu diria. E respondi a pergunta toda? Sim, claro. Então, entendo que para você, né, uma das principais características da sua liderança é justamente esse cuidado com as pessoas, né? Sim. E aí tem outras coisas que eu acho que para mim são importantes. Por exemplo, você tem que aprender a delegar. Sim. Você não pode ser uma pessoa microgerenciadora, você vai enlouquecer e você vai enlouquecer as pessoas que trabalham com você. Você tem que olhar o problema sob vários aspectos, então você tem que fazer o papel do advogado do diabo. Eu uso muito. Eu falo, olha, tá bom, agora se eu estivesse na posição das pessoas, sabe o que eu faria? Eu faria isso. O que vocês acham? A gente tem que estar preparado. É a arte de fazer perguntas, eu acho, quando você lidera. Você começa a me contar uma história e eu falo,
mas não está fazendo sentido, não, mas isso aqui... E se isso aqui der errado? Você fica já maquinando perguntas. Eu acho que o advogado tem muito isso. Você é treinado, você fica meio neurótico, né? Você é treinado para evitar problemas, né? E para resolver problemas. Quando você está ouvindo uma história, um plano estratégico, você tá na sua cabeça. Enquanto a pessoa está te contando a história, pelo menos eu fico pensando em 40 coisas de cada coisa que pode dar errado e como a gente pode trabalhar para que isso não aconteça. Aí eu fico pensando em perguntas. Então, eu acho que um chefe meu falava isso, eu acho que é a arte de fazer perguntas, de poder escutar opiniões diferentes, porque você trabalhar com pessoas iguais a você, além de ser chatérrimo, não tem nenhuma vantagem. Acho que você tem que ser apaixonada por aprender, gostar. Principalmente na indústria farmacêutica, tem muita ciência por trás. Eu adoro. Eu fiz 1 ano de medicina, então isso acho que Freud explica. Não sabíamos dessa. Novidade. Então, eu adoro. Mas é uma aula médica. Você eu falei, não, eu vou adorar. E é legal você entender a ciência por trás. Ajuda o seu trabalho jurídico, né? Então, acho que você tem que ser apaixonada por aprender e você tem que subir e puxar as pessoas junto com você. Você não sobe e pisa. Você sobe e puxa, tem lugar para todo mundo. E é uma sensação muito boa. Então, acho que essas são as características, além de feminina, de uma liderança feminina, muito de uma liderança importante. Legal. Assim, fica claro que você queria ter uma liderança, vamos dizer, humanizada nesse sentido. Você tenta criar uma relação também pessoal, em certa medida, né, com as pessoas que você lidera. E, a partir daí, com a sua referência técnica, com a sua senioridade, obviamente, fazer as coisas que você precisa fazer na companhia. Porque, no final do dia, também, as coisas precisam ser feitas, os problemas precisam ser resolvidos e os outros problemas precisam ser evitados, né? Mas mudou, viu? Eu evoluí muito. Não era assim no começo. Eu era muito mais técnica, preocupada com o resultado. E aí você vai aprendendo que o ótimo é inimigo do bom, que o bom precisa sair. Eu acho que foi o David Bowie que falou, envelhecer é ótimo, que você se transforma na pessoa que você sempre deveria ter sido. Eu acho isso de uma sapiência. É verdade. Imagina se você, aos 50 anos, se você aos 30 anos, tivesse a cabeça que você tem com 50. E você aprende a relevar, você aprende a ver que não é pessoal, a pessoa está no mau dia, priorizar, resiliência. Muito legal. E fazer em conjunto, né? Acho que o líder tem muito essa coisa de... Não é só você, né? É você e mais pessoas ali, é um time. Ninguém vai sozinho, longe sozinho, não vai. Muito bom. Temos aqui um ponto, Rafaela, aqui no final de 2023, a Novartis renovou o compromisso com a Coligação Internacional para a Igualdade Salarial, que trata de compromisso de equilíbrio de gênero, igualdade salarial, transparência. Eu queria entender um pouco de você quais as estratégias da Novartis para efetivamente cumprir esse compromisso. E você que tem um escopo tão grande, Canadá ao sul do continente, se tem alguma diferença por país, por cultura, por legislação, ou se as coisas são parecidas para a Novartis, a forma como ela implementa isso em todo o território. Conta um pouquinho para a gente, porque isso aqui é importante. Não é minha área de especialidade, eu não sou especialista, eu não sou RH, mas eu posso dizer como funcionária, né? E o que eu aprendi essa é uma aliança que começou, um compromisso com a ONU, que começou em 2018 e a gente renovou em 2023. Eu tenho um orgulho incrível de trabalhar para uma empresa como a Novartis, que tem uma série de políticas, inclusive flexibilidade para a mulher, home office. Eu fazia home office, desviando da pergunta, eu fazia do home office em 2007. As minhas amigas que estudaram comigo, com a gente, falaram assim, home office, o que é isso? Como assim você trabalha de casa? Então, o trabalho híbrido, para mim, eu tiro de letra. Né? Então, para mim, a flexibilidade é importante. Já adiantando aqui um pouco uma pergunta, assim, ou uma coisa que eu gostaria de falar, que para a mulher é importante. Para mim, a flexibilidade. Mas, nessa esfera desse compromisso que a gente assumiu com a ONU, eu acho que o que é legal na Novartis, dentro desse compromisso, o salário ele tem que ser igual, independentemente do gênero. É homem, é mulher, não interessa. Você tem uma descrição de trabalho e o salário é para aquela descrição, para aquele trabalho. Então, você tem que ter isso, você tem que ter uma transparência salarial grande e você tem que ter a equidade de gênero, né? Principalmente nos cargos de liderança. Como que eu vejo que a Novartis fez isso na minha perspectiva? Ela fez uma coisa importante, que é eliminar um histórico
de salarial, o viés que tinha. Então, por exemplo, eu estou há 17 anos na mesma posição da Novartis, eu ganhei isso e eu ganhava... Não, acabou. Você elimina tudo, você analisa as descrições de cargos, você cria faixas salariais, por isso que é mais ou menos igual no mundo inteiro, né? Porque você está no Brasil que é de uma forma, e na América Latina e no Canadá é outra, e na Suíça é outra. Não, você tem faixas salariais para as mesmas posições. Você tem faixas salariais, aí você tem as descrições de cargo e as posições que são mais ou menos parecidas estão dentro da mesma faixa, né? Independente de onde elas estão. Claro, tem condições locais de moradia, custo de vida, claro, isso influencia. Mas a faixa salarial e o que você tem que receber por aquele trabalho técnico não deveria mudar nem por geografia, no seu custo de vida, e nem por gênero. Então, isso acho que é a primeira coisa. Então, a gente acabou com o viés histórico que existia e fez essa divisão. A segunda coisa que eu acho muito legal foram os treinamentos que são feitos. Se fala muito, muito. O que eu acho o segredo é falar, conversar, comunicar. Então, o RH tem muitos treinamentos sobre remuneração, para que os funcionários entendam o que é remuneração, como ela é calculada, como você chega na faixa 1, a pessoa deveria ganhar tanto. Não é assim, não é, eu acho. Não, a gente tem um serviço que mede a posição de cada carreira no mercado, em cada país. Aí sim, você faz uma coisa do país e regional, e aí que entra as diferenças. Então, você faz o benchmarking, né, daquelas posições, e aí é assim que é definido o salário. Então, eu acho que explicar isso é muito importante. E as pessoas se sentem cômodas, elas se sentem respeitadas porque tem uma transparência. E elas podem fazer perguntas, né? A terceira coisa que eu acho importante, no sentido da transparência, que é a transparência, é você saber, o funcionário na Novartis sabe como ele está posicionado, em que faixa, e como ele está em relação ao mercado externo e aos pares internos. Então, isso é aberto, isso é transparente, não precisa esconder. Durante muitos anos, você não pode saber. Não é que você sabe o salário, você sabe a faixa que você está, pessoas iguais a você no mercado estão nessa faixa e os seus pares dentro do mundo estão nessa faixa. Então, essa transparência dá muita segurança e eu acho que dá muito respeito. Você se sente muito respeitado quando você fala para as pessoas, confia em mim, ela está me mostrando, não tem nada para esconder, é isso. E a última coisa que eu acho importante que eu acho que a Novartis faz, manutenção. É cuidar, porque tem muita movimentação, tem muito turnover, tem muita movimentação de cargos, tem muita entrada de gente, saída de gente. Você tem que ter cuidado para manter suas regras técnicas, porque senão você não pode descambar para o pessoal. Né? Você tem que manter a faixa, você tem que manter a descrição de cargo, você pode aditar, né, a descrição de cargo, mas tá ali, é ali. Não, porque eu gosto mais, porque eu trabalho mais tempo. Tem que ser observado ali. Não existe isso. Então, eu acho que essa manutenção, essa auditoria constante é muito importante. Senão, você faz um trabalho e depois ele se desmonta ao longo do tempo. Para você conseguir mantê-lo, eu acho que é isso que tem que fazer, essa manutenção. Muito bom. Muito bacana. E, Rafaela, quais sugestões você daria, enfim, para essa geração nova, essas mulheres que estão começando a carreira agora, seja no mercado jurídico, seja no mercado, né, brasileiro em geral? O que você entende que, né, enfim, é determinante ali para o sucesso, para que você possa, né, como profissional, cada vez mais alcançar, né, posições de liderança, enfim, conseguir realmente atingir os objetivos de uma carreira bem-sucedida? Eu obviamente, sempre falo com a minha experiência. Eu acho que a gente tem que lutar, você tem que ter coragem, sempre muita coragem, porque dá medo o tempo todo. O tempo todo, se você é muito exigente com você mesmo, você se desafia o tempo todo, você se questiona o tempo todo. Então, eu acho que a primeira coisa, você tem que ter coragem. Coragem é não ter medo, eu já ouvi essa definição. Não é a ausência de medo, é ir com medo mesmo. Tô morrendo de medo, tô com dor, vai e faz o melhor que der. Não foi ótimo, virou aprendizado. Faz parte, ninguém é perfeito. E ninguém espera que você seja perfeito. Eu acho que isso, para as pessoas que estão começando a carreira, era uma expectativa que eu tinha, que eu vi, que eu criei na minha cabeça. Que quando me contratavam, achariam que eu era perfeita, a melhor advogada, tinha resposta para tudo. Gente, não existe isso. E se a pessoa espera isso de você, ela está fora da realidade. E aí eu descobri que ninguém esperava isso de mim. Que você não sabe tudo sempre. E não é vergonha você não saber. Você tem que ser curioso. Então, não se deixe levar pela síndrome de impostora, porque senão você cai num ciclo
de que você acha, eu não sou boa, eu não sou boa, eu não sou boa. Você é boa, porque senão você não estaria aí. Ninguém escolhe uma pessoa numa empresa porque ela gosta da pessoa, porque... Não, se você está ali é porque você é competente para estar. Então acredite, porque se as pessoas acreditam em você, você tem que acreditar com você. Vai com medo, tenha coragem, supere, faz o melhor que dá e aprenda que as pessoas não esperam que você saiba tudo o tempo todo. Então, é muito comum em reuniões, eu, por exemplo, surgir um desafio e perguntarem a minha opinião. Eu falo, olha, eu acho que isso, mas eu gostaria de pensar. Eu gostaria de conversar com 1, 2 pessoas que são especialistas nesse assunto. A minha impressão é essa, eu diria, a minha análise é essa, mas me dá 2 horas. No fim do dia eu volto, e aí você tem que voltar e você tem que cumprir seu prazo para você ganhar a confiança das pessoas com quem trabalham para você, que trabalham para você. Então, eu preciso conversar com 1, 2 pessoas, eu queria pensar um pouquinho melhor, eu queria ver jurisprudência no nosso caso, né? E eu volto. E aí você volta 2 horas depois. Então, eu acho que, principalmente para quem está começando, saiba que isso é normal. É esperado, é saudável, você está aprendendo, você tem curiosidade intelectual. Acho que isso é a grande riqueza. Então, não tenha medo. Não deixe, quer dizer, medo você vai ter. Não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo te dominar. Para quem está numa posição de líder já há algum tempo, já mais estabelecida, o que eu acho que é importante? Você tem que ser firme, mas você tem que ser ponderada, você tem que ser diplomática, você tem que ser educada, você tem que saber como você fala as coisas, quem é seu público, como eu falei no começo da conversa. Cada pessoa escuta da forma como quer. Então, o que você tem que saber é analisar qual é o teu público e tentar adaptar seu discurso. Eu falei da parte técnica, você não pode pegar um parecer técnico e mostrar para o CEO, o cara fala, nem tem tempo para ler isso aqui, eu não estou entendendo nada, não quero. Mas você tem que adaptar teu discurso. E eu acho que você tem que ter um estilo. Não tenha medo de ter um estilo, de ter uma personalidade. Isso é a tua riqueza. É isso que te faz diferente de outras pessoas. Assuma o teu estilo, a tua personalidade e veja que isso, emoção, por exemplo, eu sou uma pessoa muito emotiva, muito passional, tem um lado negativo, porque eu levo tudo muito a sério, mas tem um lado positivo. Eu consigo ver as pessoas muito mais do que do profissional. E isso não é fraqueza, a gente tende a achar, eu sempre... tendi a achar que isso era uma fraqueza, e na verdade isso é a fortaleza da minha liderança. Eu já ouvi muita gente com quem eu tenho conversa começar a chorar e falar, ai, desculpa, eu tô chorando. Não é desculpa, você é ser humano. Se você está comovida com um assunto, é um ponto positivo, quer dizer que isso te tocou de alguma forma, que você tem maturidade emocional para entender aquilo e digerir aquilo. Então, acho que para quem está no início é uma coisa, para quem já está na posição, imprime teu estilo e acredita que é isso que te faz diferente, é isso que te faz melhor, porque não é todo mundo igual. Cada um vive a sua verdade. Você sabe que a gente já tem aqui no Machado Meyer, há 12 anos, um programa de mentoria feminina, né? Isso é muito legal. Que é muito legal, assim. E um dos... Assim, as primeiras sessões de mentoria que eu tenho com as minhas mentoradas, eu peço para elas lerem justamente A Coragem de Ser Imperfeito, né? Da Brené Brown. Que eu acho que para os homens... Não é uma coisa tão óbvia, mas acho que as mulheres, em geral, têm muito um compromisso com a perfeição, né? Elas foram criadas, a maioria delas, de uma forma a serem perfeitas, né? E isso acaba trazendo um peso muito grande ao longo dos anos. Então, o erro fica muito... Né, incomoda muito e muitas vezes limita a possibilidade daquela profissional de crescer, porque ela justamente tem medo de errar, e aí, por ter medo de errar, ela não tenta uma série de coisas que ela poderia tentar, né? Ela então, se limita, né? É muito bacana. A gente tem programas de mentoria, muito. Eu tenho muitas mentoradas e sempre aceito, sempre me pedem. Adoro trabalhar com gente, adoro. E eu acho que isso é super importante. E o que a gente tem na Nova Artes também é uma mentoria reversa. É tão legal. Quer dizer, é você, com mais experiência, mais velho, ser mentorado por uma pessoa jovem. Porque eu que tenho filhos super jovens, vejo que é um mundo totalmente diferente. Eu sei de coisas por causa deles. Então é importante você entender como o mundo está evoluindo e como você tem que adaptar o seu trabalho à sua liderança. Então é rico fazer a mentoria reversa também. É muito interessante. Muito bom, muito bom. E falando aí um pouco de futuro, Rafaela, eu queria entender com você a visão, e aí extrapolando Novartis, como é que você vê o segmento farmacêutico endereçando as questões de equidade de gênero, de diversidade, e aí, de novo, pegando emprestada a sua experiência de muitos anos nessa indústria, numa empresa que tem uma liderança quase global. Então,
Conta um pouco como é que você está vendo o segmento em relação a essa temática. Eu acho que a gente evoluiu muito. E as indústrias farmacêuticas, acho que por trabalhar com ciência, estão sempre na ponta, né? Sempre com tecnologia. A gente trabalha muito com tecnologia. Então, eu acho que hoje em dia se chegou à conclusão que a diversidade e a equidade são benefícios para a empresa, mas não só do ponto de vista cultural, do ponto de vista de estratégia também. É importante. Você é uma empresa muito melhor quando você tem pessoas que te desafiam, que pensam diferente de você, e que vêm e que têm experiências diferentes de você, que vêm de países diferentes de você. Isso é muito importante. Eu acho que o que ficou, que já aprendemos, que isso é fundamental, isso enriquece a cultura e a estratégia da empresa. Como diz o Steve Jobs, você não contrata a pessoa para dizer o que ela faz, você contrata a pessoa para ela te dizer o que você tem que fazer, né? Então, eu acho que já chegou à conclusão de que isso é uma coisa que toda empresa tem que ter e que as pessoas querem, que isso é uma vantagem competitiva e que as pessoas querem trabalhar em empresas assim. Deus me livre trabalhar com pessoas que são iguais a você anos e anos, o tempo todo, o dia inteiro. Isso é a pior coisa que pode existir para o desenvolvimento, né? Então, acho que chegamos à conclusão que isso é importante. As pessoas só querem trabalhar em empresas que validam e que dão valor a esse tipo de política. É importante para a cultura, mas é importante para a estratégia. E o que eu gostaria de ver mais, eu espero que isso aconteça, e aí não é só na indústria farmacêutica. Eu estava lendo a Exame essa semana e falava que as CEOs mulheres são 6% no mundo das multinacionais. Eu vejo muita mulher nos cargos de liderança. A Novartis, no Brasil, tem 58%, sempre teve muita mulher nos cargos de liderança. E na América Latina não é diferente. A gente tem uma diversidade, pessoas de outros países, de outras religiões, de outras raças. É muito legal. Mas o que eu acho que falta é ver mulheres na liderança principal da empresa, como CEO. 6% é muito pouco. E no Brasil é 2,4%, eu acho que eu li na Exame. Bem baixo o número. Bem baixo. O que a gente precisa fazer não é para elas estarem na liderança, porque eu acho que a gente está chegando na liderança, mas para elas tomarem a principal posição numa liderança. O que está faltando para a mulher se aventurar numa área comercial, por exemplo? A Novartis é a área comercial. Eu vejo mulheres CFOs, eu vejo mulheres diretoras jurídicas, diretoras de RH, mas eu vejo poucas mulheres CEOs. Eu gostaria muito de ver isso, e a gente já notou e a gente já está pensando no que a gente pode fazer. E eu acho que uma das coisas é a flexibilidade que eu estava te dizendo. Eu tive experiência quando eu saí de Michigan e eu tive amigas que aceitaram trabalhar porque achavam vou trabalhar 40%. Então, eu só trabalho 40% porque eu vou ter filhos, eu tenho os meus filhos, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, e eu ganho 40% e eu trabalho 40%. Na Europa, isso é muito comum. Muito comum. Você trabalha 50% do seu tempo. Sabe o que eu percebi? Que não existe. Porque se você é uma boa funcionária, você não vai falar, olha, acabou minha hora, eu vou desligar e vou entregar aqui. Você continua na reunião, olha, amanhã não era dia de eu trabalhar, mas a gente vai seguir nesse projeto. Você vai participar, você não vai querer ficar de fora, porque você faz parte, é o teu desafio intelectual. Então, eu acho que, na minha opinião, isso não funciona. Eu acho que o que a mulher precisa é de flexibilidade. Ela vai trabalhar igual a qualquer um, ela vai ganhar igual a qualquer um, mas ela vai escolher o horário dela de trabalho. Eu tive muitas vezes em que meus filhos não dormiram durante muitos anos à noite. Eu trabalhava a madrugada inteira, porque eu estava acordada. Eu me lembro que a Beatriz, minha filha, ela gritava, chamava e eu botava meu dedinho assim no berço, assim, ficava sentada no chão. Se eu tirasse o dedinho, ela, acordava. Eu achava que ela estava dormindo. Aí eu ficava com um BlackBerry, porque eu sou antiga, adorava meu BlackBerry. Eu ficava trabalhando, porque eu já estou acordada, eu não podia sair. E aí, de manhã, eu não queria trabalhar, porque eu estava cansada, eu queria ficar um pouquinho com ela, brincar um pouquinho. Então, é essa flexibilidade. Para quando é para meio-dia, eu vou entregar. Isso é muito fácil quando você é mais madura, quando você tem experiência, quando você não precisa de tanta ajuda, né? Claro, quando você é jovem, a gente precisa formar os jovens, precisa ajudar. Quando você é novo na empresa, é difícil. Para mim, era muito fácil, porque eu estou na mesma empresa há 17 anos. Sim. Então, eu conheço a empresa, eu conheço as pessoas. As pessoas me conhecem, exatamente. Então, claro que é mais fácil para alguns segmentos em alguns momentos. Não é para todo mundo igual. No meu caso, foi assim. Então, mas eu acho que a flexibilidade é o grande segredo para as mulheres. É o grande trunfo, é o que elas mais querem. Deixa eu ficar um dia sem trabalhar, porque meu filho está doente, eu preciso levar no médico. E aí depois eu viro à noite trabalhando. Você tem uma funcionária muito mais tranquila, muito mais dedicada, né? Eu acho.
E afasta, né, esse fantasma da conciliação do trabalho e família, que, enfim, é algo que sim, né, é possível. Nunca vai ser perfeito esse equilíbrio, mas não é porque ele não é perfeito que você vai abrir mão, né, de um lado ou de outro. Exatamente. Você faz o melhor que você pode, né? E é isso que te ajuda. Muito bem. Você tem culpas, né? Eu acho que você tem culpa como mulher, você tem culpa como profissional, você acha que você nunca está fazendo tudo direito, você está fazendo tudo errado. Você é péssima mãe porque você trabalha, aí você é péssima funcionária porque você é mãe. É um gerenciamento de culpas, pelo menos para mim foi isso. Mas, Rafa, muito obrigada por participar com a gente aqui no nosso primeiro episódio do Elas Conectam. Acho que, né, vai ser certamente um presente aí para quem estiver acompanhando esse podcast, esse videocast, na verdade. Muito sucesso para você. Obrigada. Na Novartis, enfim, obrigada. Ainda mais sucesso e que você continue inspirando aí muitas e muitas pessoas. Obrigada. Muito obrigado, Rafaela. Foi um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, adorei. Agradecendo a audiência, aguardamos vocês nos próximos episódios. Obrigada.